A lesão do atacante Pedro foi a péssima notícia para o torcedor do Flamengo nesta quarta-feira. O atleta vinha fazendo a recuperação do problema no braço, que sofreu uma fratura 4 semanas antes na partida contra o Racing no Maracanã e, repentinamente, tem uma questão séria, uma lesão séria na coxa que, a priori, o tira da temporada 2025. Vamos falar um pouco mais sobre isso nesse vídeo que tem o apoio da GoCase. Atenção, se você estiver assistindo esse vídeo na quarta-feira, tá? Você pode adquirir produtos da GoCase com até 10% de desconto, utilizando o QR Code que está na tela ou o link no primeiro comentário fixado, usando o cupom GOMAURO. Por exemplo, você já tem lá a garrafa Fresh por menos de 130 reais, e o copo Vibe por menos de 80. E várias outras promoções. Mochilas estão voltando também, mochilas dos clubes, produtos licenciados dos principais clubes do futebol do Brasil. Você adquire com o cupom GOMAURO. Então, aproveite o desconto em dobro, até 10%, comprando nessa quarta-feira. Acesse esse QR Code na tela ou o link no primeiro comentário fixado, porque eles apoia o nosso jornalismo. Esse é um vídeo mais curto, mais objetivo, para vocês entenderem a situação. O que ocorre com o Pedro? O Pedro sofreu uma lesão muscular. Esse tipo de lesão leva, em geral, 6 semanas, 1 mês e meio para recuperar o jogador. Ou seja, em tese ele está fora de tudo. Alguns colegas já estão bancando que o jogador não atua mais nesse ano, não joga a final contra o Palmeiras dia 29, ou seja, em 10 dias apenas, na cidade de Lima, no Peru. No entanto, eu prefiro uma postura mais cautelosa. O que eu consegui apurar? Flamengo, a partir de agora, o Flamengo não, digamos que extraoficialmente, embora ninguém fale, o Flamengo sabe que dificilmente o jogador vai estar em campo, que é muito mais provável não estar do que se recuperar. Mas, a partir de agora, o Flamengo vai acompanhar a cicatrização e vai verificar diariamente se as dores estão diminuindo. Haveria uma remota chance de o jogador não tendo mais dores, poder viajar para um grupo na quarta-feira da semana que vem e na quinta, 2 dias antes da partida, fazer testes e alguns movimentos que o pudessem colocar em condições para atuar pelo menos por alguns minutos. Isso dependeria demais da escolha do jogador, do desejo dele de jogar ou não e do técnico, caso isso aconteça. A chance é muito pequena, eu diria que mínima disso acontecer. Mas eu falo para vocês aí, pela minha experiência na profissão, eu prefiro ter cautela do que afirmar algo que nós sabemos o desfecho. Há uma enorme probabilidade de ele não poder jogar, mas é uma final. Já vimos vários casos assim. Vou lembrar aqui alguns. Baresi, na Copa de 94, há 31 anos. Problema no joelho, fez uma intervenção, não joga mais a Copa, jogou a final contra o Brasil. Isso foi há 31 anos. Ou seja, a medicina esportiva evoluindo cada vez mais e há 31 anos aconteceu isso. Surpreendeu o mundo a presença do grande zagueiro italiano naquela final que o Brasil venceu nos pênaltis. 2019, companheiros nossos deram informação depois do jogo Grêmio 1, Flamengo 1, semifinal da Libertadores, que Felipe Luiz não jogaria a partida de volta e o Arrascaeta também teria que sofrer uma cirurgia, não jogaria. Teve gente cravando isso. Pois então, 21 dias depois, 3 semanas depois, os dois atuaram no 5-1, no 5-0 sobre o Grêmio, jogaram a final, seguiram a temporada. Outro episódio de 2019 foi noticiado também para alguns companheiros que Gabriel Barbosa não seria relacionado e não jogaria contra o Internacional na primeira partida de ida no mata-mata com a equipe gaúcha. Gabriel Barbosa jogou a partida, Gabriel Barbosa foi para o campo, o Flamengo venceu por 2-0 com gols de Bruno Henrique e depois o Gabriel fez o gol do empate no jogo de volta no Beira-Rio, que fez o Flamengo avançar mais uma etapa. Ou seja, isso acontece. Muitas vezes parece impossível, o jogador joga. É uma final. Se ele apresentar melhoras, se ele tiver condições mínimas e quiser jogar, ficar à disposição, essa possibilidade não pode ser descartada. Se ele já considerar que não tem jeito, ok. Pedro publicou uma mensagem, inclusive meio dúbia, na rede social, lamentando estar fora, que vai estar na torcida com os jogadores, mas falava do Fla-Flu, que acontece nesta noite, para quem está vendo esse vídeo antes da partida, ou falava da final. Não foi específico. Repito, acho muito pouco provável que ele possa jogar. A chance é mínima, muito pequena, mas prefiro ter cautela, tá? Prefiro ter cautela e aguardar os próximos dias. O mais provável é nos próximos dias o Flamengo jogar a toalha e ele confirmar que ele não vai ter condição de jogo. Mas, sabe-se lá. Por quê? É uma final. E em finais, os jogadores fazem um esforço ainda maior para estarem em campo.
É natural, o cara não quer ficar fora de uma decisão, ainda mais uma decisão como essa. O atleta não sabe se terá outra oportunidade de jogar uma final como essa. Talvez não se classifique mais o time que ele defende, talvez ele saia do clube, enfim. Então tudo isso entra. É muito recente, a notícia tem poucas horas e o próprio Pedro certamente vai pensar muito no que vai fazer nos próximos dias. Vejamos, o que os médicos podem fazer nesses casos? Podem fazer o tratamento adequado para que as dores elas diminuam, até com medicamentos, evidentemente, dentro daqueles que são permitidos, né, que não são considerados doping, evidentemente, obviamente, e acompanhar. Se as dores desaparecem, de repente, se o jogador consegue realizar os movimentos, ele pode ser uma opção para atuar pelo menos alguns minutos. Corre o risco de agravar a lesão? Claro que corre, mas é a escolha do jogador, o jogador que decide. Não, eu prefiro jogar, prefiro não jogar, vai do atleta. O Pedro teve ótima recuperação da lesão de ligamento cruzado. Normalmente os jogadores levam no mínimo 9 meses para se recuperar. Ele voltou a jogar em 7. Foi impressionante. Contra qualquer expectativa positiva que se poderia ser. Aliás, melhor do que qualquer expectativa positiva que se poderia ter naquele momento. E a lesão do braço, ele está bom. O braço está calcificando. Ele poderia jogar futebol até sábado. Poderia estar relacionado, como era, eu venho falando isso aqui já há semanas para você aqui no canal, era a programação do Flamengo, tê-lo em campo contra o Bragantino no sábado, terça contra o Atlético, para viajar, para jogar em Lima já, tendo sido testado com essa questão do braço, com a tala e tudo mais. Então é isso, muito, muito difícil, mas eu prefiro ter um pouco de cautela e afirmar que ele não vai jogar, caso ele de fato não vá jogar, quando isso for algo assim definitivo. A chance, repito, é mínima, mas já vimos coisas incríveis acontecerem no futebol, ainda mais em jogos assim. Então, você tem até alguns exemplos aqui de passagens em que colegas se precipitaram, dando uma informação que não se concretizou, né? Então, é melhor aguardar um pouquinho. Mas eu não alimento, se eu fosse você, torcedor do Flamengo, não alimentaria expectativas sobre a participação do Pedro. É melhor contar que ele vai estar fora. Se acontecer um, entre aspas, milagre, e ele puder ajudar o Flamengo nessa final, ótimo para o Flamengo, ótimo para o Felipe Luiz, evidentemente. Vamos ver como vai ser. Esse vídeo tem o apoio da Golcase, você usa o cupom GOMAURO, aproveita que ele está dando 10% de desconto, 10% de desconto, tá? Nessa quarta-feira. Se você entrar nessa quarta-feira no site da Golcase, QR Code na tela, link no primeiro comentário fixado, e aí você pode tranquilamente comprar produtos licenciados pelos principais clubes do futebol do Brasil e personalizados para você mesmo, ou para presentear alguém que você gosta. Está chegando o Natal, uma hora boa para você já garantir aquele presente bacana. É isso, galera. Então tem live depois do Fla-Flu. Eu aguardo vocês. Valeu, saudações.